Bom dia, como é que vocês estão? Trazendo aqui um vídeo de correção da nossa atividade da última aula. Peço que você pegue seu caderno, seu material, para a gente corrigir essa atividade. É muito importante prestar atenção na correção da atividade. Nesse momento, como eu já comentei muitas vezes, a gente corrige nossos erros, reforça nossos acertos. Então, pega seu material aí, acompanha a leitura pra gente resolver. Deixa eu procurar aqui minha caneta. O vídeo tá gravado. Fica à vontade para assistir pausando, voltando sempre que você achar necessário. Então vamos à correção da nossa atividade. Diz aí, acompanha. Tem-se 3 mols de um gás perfeito a temperatura de 50 graus Celsius. Dado R é a constante dos gases, 8,31 Joule por Joule por mol vezes Kelvin. Essa é a unidade padrão dessa constante. Eu preciso sempre me atentar para essa unidade aqui. Se não tiver nessa unidade, eu tenho que fazer a transformação. Determine a energia interna dessa quantidade de gás. Não se preocupa que na maioria dos casos, um caso ou outro, a gente vai ter outra unidade, mas a gente costuma trabalhar sempre com esta unidade padrão aqui, que é o Joule mol por Kelvin. Joule por mol Kelvin. Ele quer que a gente determine a energia interna. Eu destaquei aqui, anotei os dados. Observe o seguinte, está em vermelho aqui, ó, para eu fazer esse destaque. Eu tenho sempre que trabalhar com a temperatura na unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas, que é o Kelvin. 50 graus Celsius. Se eu somar mais 273, eu vou obter a temperatura de 323 Kelvin. Observe que a gente não diz grau Kelvin, é sim Kelvin. Fahrenheit e o Celsius a gente diz grau, grau Fahrenheit, grau Kelvin, grau Celsius, mas no Kelvin a gente só diz 323 Kelvin, não tem graduação na escala Kelvin não. Tá aqui a constante dos gases, então eu devo, é uma questão relativamente fácil, substituir na minha equação, a chamada fórmula. A energia interna U é 3 meios de nRT. Lembrando que esse valor aqui, gente, é um valor totalmente experimental, por isso desse 3 meios. Não é nada inventado, não. Foi feita a medida e encontrou esse valor aí, 3 meios do número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Então, U é 3 meios de nRT. Eu substituo nos valores aqui, ó. N é 3. R 8,31 e T 323. Fazendo esses cálculos aí, essa multiplicação, eu tenho os seguintes resultados. 323 vezes 8,31 dá 2.884,13 vezes 3, 8.052,39 vezes 3 dá 24.157,17 dividido por 2, 12.078,5. Nós podemos deixar em notação científica. Eu vou caminhar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes 1,2 vezes 10 a 4 joules. Essa é a energia interna desse gás aí quando ele se encontra numa temperatura de 50 graus Kelvin Celsius, que equivale a 323 Kelvin. Tá aí a resposta. Você marca aí a resposta correta na sua atividade aí que estava lá no Google Formulário. Trouxe dessa maneira porque é prático e rápido, você tem seus acertos aí, está em forma de nota. Lembrando que essa atividade não vale nota, é apenas para a gente praticar, mas eu trouxe aí uma pontuação para você ter uma certa noção
de 8 questões com a sua nota, com a sua pontuação, qual o seu nível de aprendizagem nesse conteúdo. Se for um nível bom, é claro, muito bom, muito ótimo. Se não for, reveja os assuntos novamente, estude mais, tem um livro, tem o conteúdo dos meus slides, tem internet, tem uma série de fontes de material para você estudar aí. Então a resposta é correta, você procura lá para você marcar, mas está aí, é 1,2 vezes 10 a 4 joules ou joules. Joules. Próxima questão, vamos lá, tá gravado? Vamos dar uma acelerada para o vídeo não ficar um pouco longo. Você pode pausar aí sempre que você achar necessário para copiar a resposta. 2. Próxima questão. Tem o mesmo enunciado inicial, tem-se 3 mols do gás, perfeito, a temperatura de 50 graus Kelvin, dado o valor aí da corrente dos gases. Aí segue, se o gás for aquecido, agora ele vai ser aquecido, ele estava inicialmente a 50, vai ser aquecido para 120 graus, qual a variação de energia interna? Observa que a gente primeiro procurou, na primeira questão, o valor da energia, agora a gente está procurando a variação da energia, que é o que a gente vai, que é o que costumeiramente a gente faz. A gente costuma sempre calcular a variação dessa energia interna, não a energia interna pontual naquela temperatura. Então, N é o número de mols. Eu chamei de T1 a temperatura inicial, 50 graus mais 273 dá 320 Kelvin. T2 é a nossa temperatura final, que ele foi aquecido de 50 para 120, mais 273 dá 393 Kelvin. R aqui é a minha constante. Agora, U é 3 meios de nRT. Delta U é 3 meios de nR delta T. Observa que esses valores aqui são todos constantes. A variação da energia interna só depende da variação da temperatura. Se houver uma variação da temperatura positiva, há uma variação positiva da energia interna. Se houver uma variação negativa da temperatura, há uma variação negativa da energia interna. Lembrando que a energia interna é a soma de todas as energias presentes das moléculas, das partículas que constituem aquele corpo. Energias potenciais, energias elásticas, potência elástica, energia cinética dessas partículas, todas essas energias aí, a soma de tudo isso é a energia interna. Então, substituindo os valores aí, esse delta T é temperatura final menos a inicial. Então, T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial. Variação de temperatura é temperatura final menos inicial. Variação de qualquer unidade é final menos inicial. Então, N vale 3, R 3,8, temperatura final menos temperatura inicial é 393 menos 323. Isso aqui a gente sabe que dá 70 Kelvin. A 70 essa variação. Então, se eu fizer 70 vezes 8,31, dá 581,7. Multiplicando por 3, dá 1.745,1. Vezes 3, dá 5.235,3. Dividindo por 2, eu tenho 2.617,65. Isso aí equivale à notação científica. Eu vou caminhar aqui com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 2,6 vezes 10 a 3 joules. Lembrar que quando eu caminho para a direita, eu subtraio. Quando eu caminho para a esquerda, eu somo. Se eu caminhei 3 vezes para esquerda, eu vou somar 3 unidades no meu expoente, então fica 10 a 3. Tá aí o valor, o resultado, procura aí qual alternativa que você deve marcar. 2,6 vezes 10 a 3 joule ou joule. Joule. Essa é a variação da energia interna desse gás. Vamos para a questão seguinte. Num dado processo termodinâmico, certa massa de um gás ideal recebe. Observa que ele falou, ó, recebe 260 joules de calor. Então, é um calor positivo. Está aqui, ó, Q 260 de uma fonte térmica.
verifica-se que nesse processo o gás sofre uma expansão. Outra informação importante para a gente: se houve uma expansão, o volume do gás aumentou, então o trabalho tem que ser positivo. Tendo sido realizado um trabalho de 60 joules, 60 joules, então trabalho positivo T vale 60. Determine a variação da energia interna sofrida pelo gás. Primeira lei da termodinâmica, essa aqui é uma equação muito bonita. Aqui é uma extensão do princípio da conservação da energia. Todas as energias envolvidas estão presentes nessa equação. Energia interna ΔU, o calor, que é um tipo de energia também, e o trabalho, que é energia externa ao gás, ao sistema. Então, todas as energias estão envolvidas aí. Então, ΔU, que vale 600 e 260, T vale 60, 260 menos 60, está aí a resposta, 200 joules, 200 joule. Procura aí qual é a alternativa correta que você deveria marcar. Questão também relativamente simples, eu tenho que interpretar esses recebe, expansão ou compressão, ou é retirado o gás, para saber qual vai ser os sinais que eu devo utilizar. Lembrar que eu trouxe lá no meu slide, está disponível na sala de aula virtual, no Google Classroom, uma tabela com a conversão de sinais. Quando o gás recebe calor, o calor é positivo. Quando é retirado o calor é negativo. Quando o trabalho é realizado pelo gás, o trabalho é positivo. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, o trabalho é negativo. É importante prestar atenção nesses resultados aí, por causa principalmente deste sinal negativo da equação. Então, tem que tomar cuidado quando o trabalho é realizado pelo ou sobre o gás. Procura alternativa aí que você teria que marcar. Alternativa que diz aí 200 joules para a variação da energia interna nesse processo termodinâmico. Próxima questão interessante. Nós temos a presença de um gráfico, então a gente tem que analisar esse gráfico aqui. Uma amostra de um gás perfeito da transformação isobárica, isso aqui é importante. Transformação isobárica é o quê? É uma transformação cuja pressão é constante. Ilustrada no gráfico, recebe do exterior, recebe 350 joules de energia térmica. Eu não gosto desse termo aqui, energia térmica não, eu prefiro usar o termo calor. Então ele recebe 350 joules de calor. Determine o trabalho realizado na expansão e a variação da energia interna do gás. Então tá aqui o calor que ele recebeu, como recebeu, então é positivo, que vale 350. Bom, vamos observar esse gás. Primeira coisa que a gente faz no gás, num gráfico, observar as unidades e a ordem de grandeza dos eixos desse gráfico. Então tá aqui o eixo vertical, tá? A pressão está em Newton por metro quadrado, tá ok. O volume aqui no eixo horizontal está em metro cúbico, então tá tudo ok. Então, nós temos aqui uma transformação isobárica, a pressão é constante em termos de 10 newton por metro quadrado. E o volume ele variou de 6 e aumentou para 20 metros cúbicos. A gente pode calcular o trabalho utilizando aquela expressão que a gente conhece. O trabalho realizado nessa transformação gasosa é a pressão vezes a variação do volume. A pressão vale 10. Quanto foi a variação do volume? Final 20, inicial 6, 20 menos 6 dá 14, vezes 10, 140 joules. Esse é o trabalho realizado pelo gás positivo. Quanto é a variação da energia interna? Q menos T. O que? 350 menos 140 do trabalho, que a gente calculou anteriormente. Resultado está aqui. Variação da energia interna, 210 joules. Então, procura aí a alternativa, se você não acertou, para você marcar no seu... No caso, você já marcou, né? No seu formulário, a gente está apenas corrigindo. Então, observa aí qual deveria ser a alternativa que você deveria ter marcado, caso você não tenha acertado essa questão. Então, vamos para a próxima, né? O tempo não para. Próxima questão. Durante um processo isocórico, o que é um processo isocórico?
Isocórico ou isovolumétrico é um processo cujo a transformação acontece a volume constante. A pressão de um gás duplica quando ele recebe 15 joule de calor. Qual o trabalho realizado na transformação e a variação da energia interna? Então, a informação que ele nos disse aí é que o calor recebido é 15 joules. O trabalho, ele é zero. Por que o trabalho é zero? Porque é uma transformação isocórica. Nós vimos que numa transformação isocórica, o trabalho ele é zero. Não existe trabalho sendo realizado, isocórica. Se o trabalho é zero, então da primeira lei da termodinâmica, quando a transformação é isocórica, a variação da energia interna é igual ao calor. Se o calor vale 15, então a energia interna, a variação da energia interna é 15 joules. Lembrando que, primeira lei da termodinâmica, delta U é igual a Q menos T. Se T é zero, delta U é igual a Q, né? Isso aí. E por que isso aqui é zero, gente? Porque o trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Lembra? A gente resolveu na última questão, na questão anterior. Se essa variação aqui é zero, zero vezes P dá zero. Então o trabalho é zero. Só para a gente relembrar essas coisas aí. Então, tá aí a resposta correta. O trabalho é zero, a variação da energia interna é 15 joule positivo. Observa que, mesmo o trabalho sendo zero, existe uma energia interna aí positiva. Uma variação de energia interna positiva. Eu não sei se, acho que vocês devem lembrar, eu também lembrei de uma coisa que vale a pena comentar. Acho que quando a gente estudou energia lá no ano passado, faz pouco tempo, não sei se vocês lembram, e até eu comentei para vocês que energia, muitas pessoas costumam conceituar, definir energia como sendo a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Eu não sei se vocês lembram que eu não gosto dessa definição porque não é uma definição muito precisa para energia. E eu comentei que se alguém me perguntar o que é energia, eu ia responder que eu não sei, porque assim, a gente realmente não sabe o que é energia. É um conceito físico muito complexo. A gente não sabe o que é energia, tanto que a gente costuma calcular a variação das energias, não a energia no ponto único. E observa aqui, ó, da equação da primeira lei da termodinâmica. A gente observa que mesmo nesse resultado aí, numa transformação isocórica, eu não tenho trabalho. Qual foi o trabalho? O trabalho é zero. E eu tenho energia. Então, energia aqui interna é igual ao calor. Então, a gente dizer que energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho não é uma definição precisa. Porque eu tenho energia mesmo quando o corpo não realiza o trabalho. Entendeu o que eu quero dizer? Ó, o trabalho aqui é zero, mas tem energia. Então, energia não é a capacidade que o corpo realiza o trabalho. Não é uma definição precisa. Vale aí o comentário que eu acabei de lembrar. Então, acho que eu até tinha comentado que no ano que vem a gente ia entender melhor isso aí pela primeira lei da termodinâmica. Você vê como essa é a beleza da física. Às vezes as respostas simples não são verdadeiras e muitas das vezes. É por isso que eu gosto tanto disso aqui. Mas vamos passar para frente, porque se eu for falar demais o vídeo fica muito grande. Então vamos seguir aqui. Próxima questão. Diz o seguinte: uma amostra de gás perfeito sofre a transformação ABC. Está aqui no gráfico. Ó. Ele sai deste ponto aqui A, vai para o ponto B, finaliza a transformação no ponto C. Representado no gráfico. Então está aqui. Durante o processo é recebida a quantidade de calor, então recebe calor, então o calor está aqui positivo 10,5 joule. Determine o trabalho realizado pelo gás e sua variação de energia interna. Então vamos lá. Ó, vamos observar o seguinte: nesse trabalho de A até B é um trabalho que tem
Valor zero. Por quê? Porque é uma transformação isocórica. Observa que o volume aqui se manteve constante em 0,1 metro cúbico. Observa que aqui está tudo no padrão. Então, o trabalho de A até B é zero. Tá aqui, que aqui é isso aqui, ó, é isocórico. Esse processo aqui inicial é isocórico. Agora o processo de B para C é um processo, observa aqui, numa transformação isobárica, processo isobárico. Então, de B para C, pressão vezes a variação do volume, a pressão constante de 30 Newton por metro cúbico. Qual é a variação do volume? Ele vai de 0,1 para 0,2, então ele variou 0,1. 30 vezes 0,1 dá 3 joules. Então esse é o trabalho de B para C. Ele quer saber qual é o valor, qual é o trabalho realizado pelo gás durante todo o processo. Então o trabalho total, eu posso chamar de T ou TT, são uma questão de notação. Você escreve como você quiser, desde que você saiba que esse T é o trabalho total. É a soma do primeiro processo AB mais o segundo processo BC. 0 mais 3 dá 3. Então o trabalho total é 3 joules. Quanto é a variação de energia interna? Delta U Q menos T, 10,5 menos 3 dá 7,5 joule. Esse é o valor da variação da energia interna nesse processo ABC. Trabalho ABC é 3 joule, a variação da energia interna 7,3. Porque eu estou fazendo a soma de trabalhos, porque ele quer o trabalho de A até B. Então, é esses dois processos. Um primeiro processo isobárico, isocórico, e o segundo processo isobárico. Então, essa soma de A, B mais BC é o trabalho total. Vamos para a próxima questão. Acho que a gente já está terminando já. Um gás recebe 80 joules de calor durante uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica significa que existe uma temperatura constante. Qual é a variação da energia interna e o trabalho realizado? Nós vimos também e nós vimos lá no início, que a variação da energia interna só depende da variação da temperatura. Se a temperatura variação é zero, 3 meios de N R delta T. Se a variação da delta T é zero, então a variação da energia interna ela é zero. Tá aí a primeira resposta. Quanto ao trabalho? Numa transformação isotérmica, o calor é exatamente igual ao trabalho e vice-versa. Se o calor vale 80, então o trabalho vale 80 também, no caso 80 joules. Então, procura a resposta correta que você deveria ter marcado. Se você não marcou, claro, no caso esta, delta U 0, T 80. Vamos para a próxima questão. A próxima questão tem um texto aí bem longo e uns gráficos aí de alguns processos. Processo 1, 2 e processo 3. Vamos aqui. As figuras a seguir representam 3 processos de abaixamento de pressão para o mesmo grau. Então a pressão está diminuindo. No processo 1, a transformação é isotérmica. No processo 2, então está um aqui é isotérmico. 2, há uma transformação isocórica seguida de uma transformação isobárica. Está aqui, ó. Isocórica, isobárica. Processo 3, existe uma transformação isobárica seguida de uma isocórica. Nos três processos A e B representam os mesmos estados. Nos três processos, então, de A para B, eu tenho a mesma quantidade de massa gasosa. É o que ele destaca aqui também. Determine nos três processos a variação da energia interna sofrida pelo gás e indique em qual deles é realizado o maior trabalho e qual é o realizado e qual tem a maior troca de calor. Então ele quer saber qual é o que tem o maior trabalho e qual é dos três que tem a maior troca de calor. Então vamos à análise e à resposta.
Tá aqui, gente, ó. No processo 1, que é isotérmico, então, se nós temos aí a temperatura inicial e final são iguais. Então, no ponto A e no ponto B eu tenho uma mesma temperatura, então a gente sabe que temperatura, a energia interna depende da temperatura, então a energia interna em B é igual à energia interna em A, então quanto é a variação da energia interna? É zero. E isso aqui vale para os três pontos, porque eu tenho uma quantidade de massa igual. Então não teve variação de temperatura aí durante os processos 1, 2 e 3. Eu tenho sempre a mesma quantidade de massa, então a gente pode considerar que a temperatura aí é igual nos três processos. Agora vamos analisar aqui qual deles tem um trabalho igual, maior, e qual tem uma troca de calor maior. Os trabalhos, a gente pode determinar esses trabalhos pela área da figura. Vamos observar aqui qual dessas figuras tem uma área maior. Então, a gente observar aqui, ó, o processo 1, qual é a área aqui, ó, sobre do processo 1? É toda essa área aqui, ó. No processo 2, tá aqui, ó, é essa áreazinha aqui. No processo 3, é essa área aqui, ó. Então, como a gente sabe que a área da figura ela é numericamente igual ao trabalho, então a gente pode, por comparação de áreas, nós podemos dizer que o trabalho do 3 é maior do que o trabalho 1, que é maior do que o trabalho no processo 2. Por comparação de área, trabalho 3, tá aqui, ó, é esse retângulo aqui, é maior do que o trabalho 1, que é maior do que o trabalho 2. Observe um resultado aqui interessante. A gente não pode, entre aspas, comparar esses três processos até numericamente por causa do seguinte, dessa figura aqui. Ó. Observa que eu tenho aqui uma curva. E a gente aqui no ensino médio, a gente não consegue calcular a área dessa figura aqui abaixo de uma curva. A gente não tem matemática necessária, instrumentos matemáticos necessários aqui no ensino médio. Observe que eu estou falando ensino médio. Por quê? No ensino superior, nós temos um método matemático que a gente chama de integral. E por integral, através desse método matemático, nós podemos... integral, né? Integral não, viu? Tem até piadas que a gente faz de entrega com entrega. Mas coisas, sei lá. É uma piadinha. Quem se interessar por essa área das ciências exatas, quiser fazer algum curso, quem sabe daqui a 2 anos, vocês estão no segundo, né? Vamos fazer terceiro, daqui a 2 anos aí, quem sabe fazer algum curso na área, sei lá, de engenharia, química, até mesmo física, alguma coisa desse tipo aí, vai estudar cálculo diferencial integral das funções de uma e várias variáveis, vai estudar algumas coisas, vai estudar derivada e integral. Aí vocês vão saber como a gente calcula a área debaixo de uma curva. Por enquanto, a gente faz por comparação. Observe que isso aqui, ó, é um retângulo. Esse retângulo aqui tem uma área com toda certeza, por comparação, maior do que essa figura aqui debaixo da curva. E essas duas são maior do que esse retângulo menor aqui. Por comparação, a gente então observa que a área de 3 é maior do que 1, que é maior do que 2. Então, o trabalho de 3 é maior do que 1, que é maior do que 2, tá certo? Então, fica aí apenas um destaque. A gente não pode calcular numericamente, até porque a gente não tem esses valores também, ó. Outro resultado a gente não pode calcular numericamente, porque a gente não tem esses valores aqui, de P e de V. Mas, pela área da figura, a gente observa que 3 é maior do que 1, que é maior do que 2. E a gente não pode calcular essa área da figura aqui, porque a gente não tem matemática também necessária para calcular a área de baixo de uma curva. Então, trabalho de 3 maior do que 1, que é maior do que o trabalho de 2. Como nós temos a variação da energia interna zero, o trabalho é totalmente realizado é igual ao calor. Então, o calor, se o trabalho vai ser igual ao calor, o calor
de 3 é maior do que o calor de 1, que é maior do que o calor do processo 2. É exatamente a mesma coisa que acontece com o trabalho. O trabalho é igual ao calor, então se o trabalho de 3 é maior do que de 1, que é maior do que de 2, então o calor de 3 é maior do que de 1, que é maior do que de 2. Certo? Então, se você não marcou aí essas alternativa que diz que a variação de energia interna é zero, que o trabalho 3 é maior do que 1, que é maior do que 2, e o calor 3 é maior do que o calor 1, que é maior do que o calor 2, você corrige aí a sua atividade que você deve ter anotado aí no caderno, como eu pedi. Apesar de ser um formulário que você marca e depois recebe as suas respostas, eu pedi para você escrever numa folha de papel as suas respostas e me enviar lá na sala de aula. Então corrige no seu material. Vale a observação. É importante você fazer essas anotações no seu caderno para você ter fonte de estudo depois, para pré-teste, para avaliações, para posteriormente você depois estudar. Porque isso tudo você faz no celular, o computador, lá no seu formulário, e você vai devolver, eu vou receber, depois você não vai ter. Você pode perder esse material, depois com outros formulários vão ser recebidos de física, de outras disciplinas, e-mails e tudo mais, você acaba perdendo isso. Isso fica gravado no seu drive, mas você pode perder isso por algum motivo ou até esquecer de onde está. Então é importante você ter isso registrado no papel. Até porque você não vai fazer os cálculos, essas matemáticas lá no Google Formulário, você só anota a resposta. Então é importante você escrever no papel, marcar essas coisas aí num caneta e papel. Então, vamos lá para a próxima questão. É a última questão. Um gás perfeito se expande adiabaticamente, significa que não tem troca de calor, o calor é zero. Realizando um trabalho de 20 joules. Observa que ele realiza o trabalho, então o trabalho é positivo. Letra A. Qual a variação de energia interna? Como o calor ele é zero, da primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a menos o trabalho. Lembra que aquele menos é da fórmula. Se o trabalho é positivo 20, positivo com negativo dá negativo, então a variação de energia interna ela é negativa. Observa que mesmo o trabalho sendo realizado pelo gás, eu tenho uma variação de energia interna negativa. Esse resultado aí vem da matemática e também da física. Vem da matemática da história. É Q menos T. Menos é da fórmula. Se Q é zero, delta U é igual a menos T. Letra B. Agora vamos analisar a física da história aqui. Ó. O que acontece com a pressão, volume e temperatura? Como houve uma diminuição da energia interna, a temperatura diminui. Observe que a energia interna deu negativo. Energia interna só depende da temperatura. Se a energia interna diminuiu, significa que a temperatura também diminuiu. O trabalho foi realizado pelo gás, houve expansão gasosa, então o volume aumentou. Então o volume aumenta. Aí daí vem a história da física. Essa energia interna diminuiu porque essa diminuição da energia interna foi utilizada fisicamente para aumentar o volume do gás. Esse é o resultado da interpretação física de um trabalho positivo com invariância de energia interna negativa. Essa diminuição da energia interna foi utilizada para o gás aumentar, ter uma expansão gasosa. Como o gás aumentou, o volume do gás aumentou, a pressão tem que diminuir. Lembra que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Sempre que a pressão aumenta, o volume diminui. Se o volume aumentou, a pressão tem que diminuir. Então, tá aí a resposta correta para o nosso exercício. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, a pressão tem que diminuir. Então tá aí a resposta, a letra A, teve variação de energia interna menos 20. Aí a letra B pergunta o que acontece com pressão, volume e temperatura. A temperatura diminui, o volume aumenta e a pressão diminui. De novo, destacar para vocês, apesar de eu ter um trabalho positivo com expansão gasosa,
a gente tende a pensar que vai ter um aumento de energia interna. Não houve. Houve uma diminuição, porque essa diminuição da energia interna foi utilizada para ter uma expansão gasosa. E apesar de eu ter uma expansão gasosa, eu tenho uma variação, diminuição da temperatura. Por quê? Vice-versa. O gás se expandiu porque a energia interna diminuiu, certo? Então tá aí os resultados matemáticos e físicos da interpretação dessa questão aí, nessa transformação, um gás se expandindo adiabaticamente. Então, finalizada a correção, eu espero que você assista esse vídeo com atenção, pausando sempre que você achar necessário para registrar suas respostas, caso declaro numa resposta que você não obteve o resultado correto. Então, um abraço e a gente se vê no futuro.